is real. We ignore it when it seems educated, polite, superficially charming, even sophisticated. We trivialize it, ignore it, and when we do, it grows. The people in this room are not people who shy away from hard problems, and everyone here would like to see us bring an end to this Israeli-Palestinian conflict. A Arábia Saudita desempenha um papel central na profecia bíblica, em diversos aspectos, como, por exemplo, a guerra de Gog e Magog descrita na Bíblia. Nós lemos que a Arábia Saudita e Israel estariam em paz uns com os outros. Então, nós estamos mais uma vez testemunhando a profecia bíblica acontecendo diante dos nossos olhos. A Arábia Saudita e Israel nunca estiveram em um conflito formal, mas desde que Israel foi fundado em 1948, a Arábia Saudita e o Golfo Pérsico, os seus vizinhos, rejeitaram o Estado judeu em solidariedade aos palestinos, enquanto a Arábia Saudita nunca formalmente teve um conflito ou atacaram Israel. Eles são definitivamente uma nação muçulmana, com um sistema islâmico, e é localizado na Arábia Saudita Ocidental. Ali nós temos a Meca, que não é segredo para ninguém que os muçulmanos não gostam de Israel e muito menos dos judeus, pessoas judias. O líder da Irmandade Muçulmana descreveu os sionistas como sugadores de sangue, que atacam os palestinos, fomentadores de guerra e descendentes de macacos e porcos. Então, somente em um cenário profético estabelecido pelo único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, nós poderíamos visualizar tal evento acontecendo. Um lugar como a Arábia Saudita se tornar amigável com Israel. Mohammed bin Salman discute o que parece ser improvável, discutindo uma relação diplomática de paz com Israel. Para nós, a questão palestina é muito importante. Precisamos resolver essa parte. Temos uma negociação para continuar. E o entrevistador diz, então você pode dizer que está caracterizado por estar cada dia mais próximo, mais se aproximando? E o Mohammed responde, nós estamos nos aproximando, sim. E na outra entrevista com Netanyahu, o presidente de Israel, o entrevistador diz, você ouviu essas palavras do príncipe herdeiro saudita? Qual foi a sua resposta? E ele diz, bom, eu fiquei bem encantado em ouvir o que ele tinha a dizer. E para usar uma frase, eu acho que estamos chegando mais perto da paz. A cada dia que passa, eu acredito que estamos nos aproximando de ter paz. O entrevistador diz para ele, então você fala sobre isso hoje em seu discurso da ONU. Você falou muito bonito e otimista sobre esta questão. E a entrevista dele para a ONU, a tradução. Eu acredito que nós estamos à beira de um avanço ainda mais significativo e dramático, uma paz histórica entre Israel e a Arábia Saudita. E esse discurso foi gravado há um tempo atrás, porém ainda continuamos vendo um relacionamento profético. Por mais que essa entrevista já tenha algum tempo, esta mesma ideia de união e paz, ela continua acontecendo até os dias de hoje. Em uma entrevista do site da Reuters, diz que a Arábia Saudita rejeitou negociação com os Estados Unidos em favor de uma reconciliação com Israel. A Arábia Saudita abandonou um acordo de defesa ambicioso com Washington em troca da normalização das relações com Israel. Agora, Riad insiste em um acordo de cooperação militar mais modesto, relata a Reuters, em uma tentativa de concluir um amplo acordo de segurança mútua no início deste ano. Há alguns meses atrás, quando o Irã atacava Israel, a Arábia Saudita veio em defesa de Israel e ajudou a defender Israel contra o Irã. E a Arábia Saudita reconheceu que ajudou a recém-formada coligação militar regional de Israel, Estados Unidos, Jordânia, o Reino Unido e a França, repelindo um ataque iraniano contra o Estado judeu na manhã de domingo. A relação de Israel com a Arábia Saudita tem sido amigável um com o outro. E em Ezequiel 38 é profetizado que quando Gog e Magog vem contra Israel e a Arábia Saudita, é questionado a eles por fazerem isso.
Quando lemos Ezequiel 38, versículo 13, diz: Sabá, Dedã, os mercadores de Tarsis e todos os seus povoados dirão a você: você veio para nos despojar do que é nosso? Você reuniu esta multidão para saquear, levar a prata e ouro, tomar o gado e apoderar-se de todos os nossos bens? Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog que assim diz o soberano Senhor: naquele dia, quando Israel, meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar do extremo norte, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos. Uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias que virão, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você, diante dos olhos delas. Curiosamente, Sabá, Dedã e Tarsis são regiões que estão hoje no mapa atual na Arábia Saudita, atual Arábia Saudita. Em alguns versículos bíblicos, também mostra que estas áreas da Arábia Saudita acabarão por aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando continuamos a ler Ezequiel 38, continua dizendo que antes desta guerra de Gog e Magog, que Israel habitará com segurança e sem paredes. É difícil de imaginar este nível de paz chegando a Israel, mas está profetizado que acontecerá antes de Gog e Magog atacar Israel. Não se esqueça que Jesus profetizou esses ataques contra Israel no livro do Apocalipse também, bem como em alguns outros livros do Antigo Testamento, como Zacarias, capítulo 14, versículo 12, que diz: esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a sua língua apodrecerá na sua boca. Naquele dia haverá grande confusão, causada pelo Senhor entre as nações. Cada um lutará com o seu próximo com as próprias mãos. Quando lemos esta descrição, há alguma semelhança com o reflexo de uma grande bomba nuclear e os efeitos causados por ela. E o efeito que causará nas pessoas que vierem contra Jerusalém. Curiosamente, também ouvimos Mohammed bin Salman também dizer na mesma conversa, onde ele diz estar se tornando cada vez mais amigável com Israel, que se o Irã obtém uma bomba nuclear, uma arma dessa natureza, que a Arábia Saudita também precisaria de uma bomba nuclear. E quando perguntado o que ele faria se o Irã tivesse uma arma nuclear, ele disse que a Arábia Saudita faria o mesmo. E traduzindo ele, diz: se conseguisse uma, teremos que conseguir uma também para a nossa segurança, para ele equilibrar o poder do Oriente Médio. De certa forma, não queremos ver a Arábia Saudita e Israel construindo este relacionamento, mas prova que a Bíblia é completamente escrita pela inspiração de Deus, através do Espírito Santo. Nenhum humano poderia prever tudo acontecendo no mundo. Agora, a maior novidade de todas é saber que a Bíblia também profetiza que essas diferentes áreas da Arábia Saudita irão finalmente voltar-se a aceitar Jesus como seu Senhor. Isaías 42:11 diz que o deserto e as suas cidades ergam a voz, regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá. Gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor e proclamem nas ilhas o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como homem de guerra despertará o seu zelo. Com um brado emitirá o seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Também em Isaías, capítulo 60, versículo 6, diz: manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote lhe servirão. Serão aceitos como ofertas no meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os meus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com a sua prata e o seu ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. E no versículo 12 diz: pois a nação e o reino que não servirem a você perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você, juntos virão o junípero, o abeto e o pinheiro, para adornarem o lugar do meu santuário, e eu glorificarei o local em que pisam os meus pés.
Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que o desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Sião é um termo que aponta para a localização física de Jerusalém, a cidade de Davi. Também está associado ao significado da presença de Deus, o seu reino e o seu plano final para a salvação e redenção. É muito interessante ver isso e muitas pessoas que nunca esperaríamos serem transformadas, voltando-se e aceitando Jesus nos últimos dias. É algo que todos nós como cristãos devemos esperar e orar para que aconteça e possamos nos unir em unidade, aceitando Jesus, o Salvador do mundo. Porque ele veio não só para aqueles que estão já com ele, mas principalmente para aqueles que estão distantes, para aqueles que estão adoecidos, cegos e não conseguem ainda hoje enxergar que ele é o único Senhor e Salvador. Porque ele é o Pai e o Criador de todas as coisas, e ele anseia e aguarda para que grande parte daqueles que ainda não se voltaram para ele, voltem-se a ele. Quando lemos Apocalipse 7, versículo 9 em diante, diz: Depois disso olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeiras nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos 4 anciãos e das 4 criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Eu respondi: o Senhor sabe. Então ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e servem a ele dia e noite no seu templo. E aquele que está assentado no trono os abrigará com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os afligirá de nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Então, precisamos estar intercedendo, atentos ao que está ao nosso redor, entendendo os sinais dos tempos, os acordos de Abraão, que possivelmente vão retornar. E, ao que tudo indica, a Arábia Saudita fará parte desta facilitação para esses acordos de paz acontecerem. E, provavelmente, com a chegada de Donald Trump e o seu genro Jared Kushner, há a possibilidade de novos acordos. E então estamos caminhando para o cumprimento bíblico, que aponta para a chegada do fim desta era e a chegada de Jesus, antes a grande tribulação. Que todos nós estejamos orando, atentos, intercedendo por todos aqueles que podem ser alcançados por Cristo. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.